O código secreto da sua alma, parte 2. Vamos conversar sobre o seu DNA divino e os potenciais que ele traz. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa live que vai se aprofundar ainda mais no tema DNA. Então podem vir chegando, vamos falar sobre o código secreto da sua alma. Hoje é continuação da live de ontem, onde eu iniciei o assunto, iniciei todo a informação do DNA, por que ele é importante. E hoje a gente vai entrar nas camadas do DNA, a gente vai entrar mais profundamente para você entender a profundidade desse tema e para você entender que a maestria da sua vida está contida no seu DNA e que você precisa sim reivindicar esse poder e essa energia. Boa noite! Quem está chegando? Boa noite! Boa noite, Ramsés! Boa noite! Boa noite, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos! Boa noite! Gente, eu bem lá... Vamos lá! Hoje a gente vai mergulhar mais profundamente nesse tema que carrega o potencial de transformar a sua percepção sobre quem você realmente é, sobre o que você veio fazer aqui na Terra. Nós vamos falar sobre o DNA divino e sobre os registros acásticos e como esses dois temas eles podem, essas duas informações, tanto o registro acástico como o DNA, esses dois eles revelam o código secreto que está na sua essência, que está na sua alma. Ontem, na nossa live, eu expliquei o que é o código secreto da sua alma. Eu te expliquei que dentro de você existe um código único, um conjunto de informações, de sabedorias que não estão no nível da mente, não estão no nível do corpo, mas eles estão gravados no seu DNA divino. E não é o DNA físico que a nossa ciência conhece. É realmente no DNA divino e nos seus registros acásticos. Esse código, ele é a chave para você entender a sua essência, acessar os seus dons, liberar os seus bloqueios, ressignificar padrões que limitam a sua evolução no dia de hoje. Então, tudo que você precisa está no seu DNA. Tudo que você precisa, todas as informações, todas as curas estão no seu DNA e nos seus registros acásticos. E quando você toma conhecimento sobre esses potenciais que estão ocultos, a sua vida e o seu senso de existência podem mudar completamente. O seu DNA, ele esconde vários segredos sobre você. Ele esconde vários potenciais que você tem, que você é. E quando você descobre e começa a fazer tudo o que eu vou te explicar, a sua vida pode mudar completamente para muito melhor. Aprender sobre o DNA e sobre os potenciais, assim como ativar essas energias, te colocam em um outro patamar da sua existência multidimensional. E o que será que está contido no nosso DNA? Entendam o seguinte, isso aqui é só uma pequena... Tudo que eu vou explicar aqui hoje são só uma pequena parcela de toda a informação super complexa e multidimensional. Portanto, o que eu vou trazer aqui é apenas um fragmento, porque é muito mais abrangente do que tudo que eu vou trazer aqui, tá? Alguns atributos do seu DNA são... vou falar 4, tá? Alguns. A hereditariedade da biologia está no seu DNA. E aqui a gente não fala somente sobre as suas características físicas, as características que você herda, como por exemplo a cor dos olhos, a cor do cabelo, o formato do rosto, mas também nós herdamos dos nossos pais e de nossos ancestrais talentos, aptidões para determinadas coisas, e isso faz parte da química tridimensional, ou seja, uma química de terceira dimensão que está na dupla hélice. Lembra que eu falei ontem que o DNA tem 12 camadas através de uma dupla hélice? Então, a gente tem 24 atributos. Então,
Então, essa hereditariedade é uma das informações e ela faz parte da química da tridimensionalidade, tá? Dessa dupla hélice de DNA. E ela representa os atributos que nós carregamos dos nossos pais e ancestrais. Segundo, registros kármicos estão no seu DNA. Energias que não foram concluídas em vidas passadas voltam para essa vida. E isso pode ser tanto positivo como negativo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Crianças que logo que nascem já apresentam algum dom, tá? Isso geralmente é uma continuação da vida anterior, que é um exemplo, Mozart. Mozart nasceu tocando piano, acho que ele começou a tocar piano com 4 anos de idade, com 6 ele compôs a primeira sinfonia. Gente, é algo que é completamente surreal e fora da curva. Por quê? São esses registros que vêm no DNA de uma história que ele está continuando, ele já sabia fazer aquilo e tudo isso veio muito latente. E isso também pode se mostrar através de uma pessoa, por exemplo, eu te dei um exemplo positivo, vou dar um exemplo agora negativo. Uma pessoa que está sempre de mal com a vida, de mal com o mundo, sempre deprimido. Essa pessoa, ela pode estar dando continuidade a um processo que está sendo trabalhado ao longo de várias vidas e esse trabalho pode acabar, assim, a pessoa fica sem autoestima, sem paz interior, ela já é assim, ela já nasce assim, ela já é desde criança assim, sabe? Isso geralmente é uma energia kármica, é uma energia que vem, que a pessoa também já traz de outras vidas, ela já traz um peso, uma dor, uma experiência, memórias, coisas. Hoje ela continua se comportando daquela forma e ela não sabe por quê. Por isso é que é importante a gente acessar essas informações, entender, para poder começar um trabalho de cura, tá? Então, tudo isso que eu tô falando para vocês está no DNA, registros kármicos. Isso daí se trata de uma informação, não se trata de uma química, tá? Terceiro, marca astrológica. A astrologia está conectada com aspectos gravitacionais e magnéticos do Sol. A movimentação da Lua, dos planetas, elas vão criando uma movimentação no centro do Sol, que são transmitidos até o planeta Terra também por ventos solares, tá? Fora que o Sol da nossa galáxia, o Sol do nosso sistema solar, ele está conectado ao grande Sol central. O grande Sol central está conectado a outro grande Sol central e por aí vai. Então essas informações elas vão sendo todas passadas. E esses sóis estão conectados também com o Sol, o grande Sol central da Mãe Terra, tá? Então a gente recebe essas informações astrológicas também. Quarto, a numerologia também tem relação direta com o DNA, visto que os números, eles são a matemática de Deus, eles são a matemática da criação e os seus significados têm uma relação direta com os atributos e as camadas do DNA. Então, gente, todas as informações da sua existência, desde o princípio, desde a sua origem primordial, quando aconteceu aquelas desfragmentações, quando aconteceu a fragmentação, estão nos seus registros acásticos, estão contidos no seu DNA. O seu registro acástico e o seu DNA são estruturas separadas, entre aspas, porém elas conversam entre si. Elas conversam entre si, elas trocam informações o tempo inteiro, elas se desprogramam e elas se reprogramam a todo instante. Basta o quê? Para desprogramar algo ou reprogramar alguma outra informação. Basta o quê? Basta ter a sua energia. A sua energia. Você é o mestre que vai comandar se você vai desprogramar algo ou vai reprogramar algo. E esse mestre é o mestre ascensionado que é você. É a sua energia que incide diretamente e conversa diretamente com seu DNA e com seus registros acásticos. Então, como eu falei na live de ontem, você é o mestre que comanda essa grande orquestra. O seu DNA
o seu registro acástico, eles funcionam como uma grande orquestra. Eles precisam de um maestro, de um mestre que vá comandar todos os instrumentos, toda a ordem de tudo, para sair aquela sinfonia. Então, se o maestro não está dando o comando para o restante da orquestra, a música não sai. Vai sair tudo desgovernado. Com você é exatamente a mesma coisa. Com seu DNA e o seu registro acástico acontece exatamente da mesma maneira. Faz sentido para você? Me contem aqui se faz sentido. Deixa eu ver quem tá aqui na live. Boa noite, gente. Gente, Rosemary, boa noite. Gente, é assim que funciona. A Gina, não tô sem voz não. Não tô não, tá aqui com voz. Alguém tá aparecendo sem voz? Acho que não. Então, gente, e aqui eu vou fazer agora uma grande revelação para vocês. Mais uma. Nessa grande orquestra que eu falei, você vai conduzir toda essa estrutura. E aí eu te pergunto, como você deseja conduzir essa estrutura que está inserida em você, de uma forma geral? Como? Eu tô com voz. Então vamos lá, gente. Quando você desprograma uma informação no seu DNA e reprograma com uma nova informação, ela automaticamente é gravada nos seus registros acásticos e vice-versa. Quando você desprograma algo que é ruim da sua história, um trauma, uma dor, um medo ou qualquer coisa, quando você faz uma desprogramação disso nos seus registros acásticos e reprograma com uma nova informação, automaticamente também essa informação ela vai ser alterada no seu DNA. Então vejam que coisa incrível. Você sabe o que isso significa? Isso significa que vocês são seres multidimensionais. O tempo e o espaço, eles podem ser driblados por todos nós. Quando você assume o seu posto de comando, e é isso que você deseja, eu tenho certeza, ser esse grande mestre assumindo a sua orquestra, esse grande maestro assumindo a sua própria orquestra e comandando tudo que vai acontecer no seu DNA, no seu registro acástico. E aí eu quero saber, é isso que vocês desejam? É isso que vocês desejam? Escreve aqui no chat pra mim. É isso que eu desejo. Por quê? Porque quando você escreve, você tá fazendo uma abertura para que mais informação comece a chegar até você, para que mais entendimento comece a chegar até você, para que você comece a abrir os seus potenciais. Quando você escreve, verbaliza, escreve o seu desejo, você começa a abrir portais para que essa história comece a se desenrolar. As 12 camadas, elas não são estruturas separadas. 12 camadas do DNA. Elas não são estruturas separadas, mas elas funcionam, como eu falei, também como uma grande orquestra. Umas camadas, cada camada precisa da outra. Então, elas não funcionam separadas. Ah, não é assim, ó, tipo assim, as camadas não são departamentos separados. Não, elas precisam uma das outras. Elas interagem, elas trocam informação, uma potencializa a outra, cada uma. Então, o negócio é assim, eu vou explicar um pouco para vocês sobre isso. Então, o DNA também, outra coisa importante. O DNA, ele não é algo estático. Ele não é uma coisa parada que tá ali esperando. Não, não. O DNA, ele é reativo, ele é criativo, ele empurra, ele puxa, ele expande, ele contrai, assim como todas as outras energias multidimensionais no universo e no planeta Terra. Isso é uma lei universal. Então, não existe nada que possa mudar isso. O seu DNA reage a tudo. Desequilibrou a emoção? O seu DNA vai reagir. Teve algum outro problema? O seu DNA, ele vai reagir. Então, tudo o tempo inteiro, o seu DNA está o tempo inteiro interagindo com toda a sua estrutura física, mental, emocional, espiritual. O seu DNA está o tempo inteiro
em ressonância com os seus registros acásticos, com as memórias, com os comandos que você faz. Quem acompanha aqui meus posts, com decretos, com coisas, e nesse sentido de elevar a sua vibração, porque esse é o meu propósito, eu trabalho como uma curadora e o meu objetivo é que você se cure e eleve a sua vibração para que você comece a abrir uma nova etapa na sua vida melhor. Então, quando eu coloco aqueles decretos, é para quê? Para você estar elevando a sua vibração diariamente. É para que você, aquela informação, você possa respirar, receber aquela informação e quando você respira e faz os decretos que eu posto aqui no Instagram, o que você está fazendo? Você está modificando a sua estrutura, você está modificando a sua química estrutural, você está modificando o seu DNA, você está mandando informação para o seu registro acástico e as coisas começam a mudar quando você está nesse comando da sua estrutura, quando você resolve assumir a sua maestria. Então, o DNA, ele é o aspecto multidimensional do universo que está presente na sua estrutura corporal. Através do DNA, a gente pode encontrar a existência do divino, de Deus, da fonte dentro de nós. Deus, a fonte, não gosto de chamar de Deus, tá? Porque Deus pra mim é muito Deus da Matrix. Mas assim, o divino, a fonte, ela está no seu DNA e eu vou te contar e vou te provar isso hoje. Entenda aqui, uma coisa que é muito importante. O seu DNA, isso é muito importante mesmo. Eu quero que você grave essa frase que eu vou falar pra você. E você lembre disso todos os dias da sua vida. O seu DNA, ele não pode ser conduzido sozinho. O seu DNA não pode ser conduzido sozinho. E aí, pensa aqui comigo. Se você não está conduzindo o seu DNA, ele está desgovernado. Ele está à deriva. Para chegar onde? Ninguém sabe. Bota um barco aí no meio do mar, à deriva, sem um mestre para segurar aí o leme desse barco. Ele vai parar onde? Só Deus sabe. Então, se o seu DNA ele não pode ser conduzido sozinho, e se você não está conduzindo o seu DNA, saiba que ele está desgovernado. Então, através do seu DNA, através dos registros acásticos, você encontra o seu eu superior. Você encontra sua presença eu sou. Você encontra a fonte original de onde se fragmentaram todas as formas e tudo que existe. Através do seu DNA e dos registros acásticos, você consegue ativar os seus dons, os seus talentos e as suas virtudes. Através do seu DNA e dos registros acásticos, você entra em contato, descobre a sua origem estelar. Você se reconecta com a sua criança interior, você ativa a sua intuição, seus dons e sua paranormalidade. Você desprograma doenças e padrões genéticos. Através do seu DNA e dos registros acásticos, você transmuta os karmas em dharmas. Você consegue transcender as limitações da Matrix, porque você vai estar interagindo com a sua multidimensionalidade. E o que mais? Através do seu DNA e dos seus registros acásticos, você altera a química corporal das suas emoções. Você se coloca em um caminho de sincronicidades e milagres. Por quê? Porque quando você começa a alterar toda essa estrutura de DNA e de registro acástico, você entra em ressonância com o divino. E não tem quem te tire desse caminho, porque você está conduzindo a sua jornada. É sobre isso, gente. Vocês têm noção do nível de informação que vocês estão recebendo? É como se eu estivesse dando aqui a varinha de condão na sua mão. Aquela varinha de condão. É como se eu estivesse te dando a lâmpada do Aladim na sua mão. Onde os seus desejos, o que você quer, você pode comandar e você fazer. Então, você traz... O que acontece? Através do DNA e dos registros acásticos, também você descobre seu nome cósmico. Ou seja, você descobre quem você é
na origem da sua existência. Você traz para o agora tudo que estava adormecido em você, mas que são potenciais que você tem. Eles só estão adormecidos. Estão esperando que você abra a caixinha de Pandora e desperte isso. Então, através do seu DNA e dos seus registros acásticos, você acelera a sua evolução, a sua ascensão. A Rosemary está falando, informação valiosa. É valiosa, gente. Essa informação, ela é muito valiosa. Mas é aquilo que eu falei, Rosemary, na live de ontem. A informação, ela tá para todo mundo. Só que as pessoas não estão na sintonia da informação. Só quem chega num conteúdo, numa live como essa, gente, isso aqui é um trabalho aberto. Isso aqui é um trabalho gratuito. O nível dessa informação ele é tão grande, só que assim, a informação ela se autoprotege. A informação tá aqui, gratuita para todos. Eu tenho quantos? 160 mil seguidores? Cadê essas pessoas? Elas não estão em ressonância com esse nível de informação. Essa informação, ela vibra em altíssima frequência vibracional. Ela vibra em altíssima frequência. Só da gente conversar aqui, a gente já vai se ativando. Quando eu entrar no assunto das camadas, a gente já recebe ativação. O nosso DNA, ele já escuta e entra em ressonância. Então, assim, as pessoas não estão prontas para esse nível de informação. Então saibam, falo novamente, falei ontem, vou repetir. As pessoas que estão aqui, que ficam retidas na live, elas estão sendo ativadas, estão sendo expandindo a consciência e elevando a frequência vibracional, tá? Então, quando você, através do DNA e do registro acástico, que eu tava falando, você acelera a sua evolução, você acelera a sua ascensão, você pula etapas, você encurta caminho, você dá vários saltos conscienciais, que são os saltos quânticos. Entende? Deixa eu ver aqui. Aqui é o Rezende. É tudo muito poderoso. E esse poder está em nós. Só que se você não entra, se ninguém te conta sobre isso, se essa informação não chega até você, como é que você vai saber? Não é isso? E aí quando a gente ouve, eu sei porque assim, eu vou falar pra vocês. Eu falei ontem sobre Cryon, que o Cryon no início dos anos 2000 trouxe essas informações do DNA. Você vê, a gente tá em 2025, gente. Eu acessei essas informações, foi no início, acho que janeiro ou fevereiro de 2005. Tem exatos 20 anos que eu comecei a acessar as informações de DNA, de multidimensionalidade, coisas assim. Gente, quando eu li, porque naquela época não tinha Gustavo Amorim traduzindo, era tudo escrito, tá? Quando eu comecei a ler sobre isso, vocês não estão entendendo que o meu corpo se eletrificava. E eu olhava e falava assim, é isso, são essas informações que eu busco a minha vida inteira. Eu tava naquela época, isso 20 anos atrás, eu tava com 28 anos, 27, 28 anos na época. Então, assim, é muito valioso, tá? Então, assim, o que eu tava falando pra vocês, eu amo esse assunto. O DNA e o registro acástico, ele encurta etapas. Você dá vários saltos conscienciais, vários saltos quânticos. E com isso, o que acontece? Você se torna um co-criador e um manifestador da sua realidade. Assim como os grandes avatares materializavam objetos, situações, sincronicidade na vida deles e de outras pessoas, várias curas, né? Os ditos e chamados milagres. Os milagres, gente, pela física quântica, o milagre, ele é o colapso da função de onda, né? Na mecânica quântica. Então, milagre e colapso da função de onda é a mesma coisa. O que é? Você cocria nas dimensões superiores e você manifesta no agora. Se o seu DNA está ativado, o seu registro acástico está em ressonância, tudo começa a mudar. Então, você vai começar a ter mais consciência da sua multidimensionalidade de uma forma mais palpável, de uma forma mais real, tá? Porque eu sei que quando às vezes a gente fala, como as pessoas não tiveram experiências, elas acham essa história de multidimensionalidade muito surreal, tá? Só que quando você começa a ativar o DNA e começa a trabalhar em conjunto com os registros acásticos, isso vai se tornando algo mais
concreto e mais palpável, embora de concreto não tenha nada, mas assim, você vai perceber que os limites tempo, limite espaço, eles não vão se aplicar mais a você. Claro que não dessa forma tão cartesiana e tão concreta, porque nós vivemos numa realidade, planeta Terra, onde a gente tem tempo e espaço, a gente tem horário para as coisas, a gente tem... Então, assim, é assim que funciona, mas às vezes não é tão assim que funciona. Quer ver um exemplo, assim, dessa interação com a multidimensionalidade? Às vezes você está atrasado, você pode dar comandos para você parar o tempo, para você conseguir chegar não tão atrasado ou dentro do horário. Coisas assim, comecem a testar. Gente, às vezes eu jogo energia, você tá numa fila, alguma coisa tá demorando, você vai jogando energia pra fila andar. Às vezes você tá no trânsito, você vai jogando chama violeta porque a chama violeta é um acelerador de partículas subatômicas, então ela acelera. Joga na fila, joga no trânsito, manda parar o tempo para vocês conseguirem. Vocês começam a testar que vocês vão ver que o negócio funciona, tá? Vocês vão perceber que esses limites tempo e espaço, você vai começar a conseguir dar uma driblada, tá? Por quê? Porque você começa a moldar a sua realidade. Você passa a ser o Elohim. Quem são os Elohim? Os Elohim são os seres construtores das formas. Tudo que existe no universo, no planeta, em tudo, foram os seres Elohim que fizeram. Eles constroem as formas. Então você vai perceber que você é o Elohim da sua realidade, né? Da sua forma. Você vai começar a construir a sua vida. É isso que você deseja? Fala pra mim. Não é isso que eu desejo, Michele. Fala pra mim isso, que eu quero ouvir se não é isso que você deseja. Claro que é isso. Quem está no caminho do despertar, no caminho do despertar, no caminho da expansão, no caminho do autoconhecimento, deseja isso. Deseja isso. Pode ter certeza. Então, assim, e sabe o que acontece quando tudo isso começa a ser ativado em você? A humanidade começa a despertar também. Por quê? Porque todos somos um. Existe um salto consciencial. Quando vocês estão aqui, vamos supor, a gente tem aqui 20, 30 pessoas na live. Vocês estão aqui. Vocês estão expandindo a consciência, ativando o DNA, abrindo aí várias memórias, trabalhando nisso, elevando a vibração. Quando vocês vão para dentro da casa de vocês, você já começa a alterar energeticamente o ambiente. E quando muitas pessoas começam a fazer isso, acontece o salto consciencial da humanidade. A humanidade desperta a níveis astronômicos. É um salto consciencial que afeta positivamente por eletromagnetismo e afeta não só a humanidade terrestre, tá? Afeta também não só o nosso planeta, mas afeta positivamente a nossa família cósmica, o nosso sistema solar, a galáxia, tudo. Começa a acontecer como uma grande onda eletromagnética de alta frequência e vibração. Começa a acontecer como um tsunami magnético de alta frequência, onde existe luz, onde essa grande luz começa a iluminar tudo. E isso é matemática. Isso é matemática, isso é salto consciencial, isso é o verdadeiro significado de somos todos um. Por quê? Porque todos são afetados por ondas de luz e de evolução. Deixa eu ler o que vocês estão escrevendo. O Tiago Miranda está falando, foi graças a todo esse conhecimento que passei a trabalhar com radiestesia terapêutica. Exatamente isso. E a radiestesia você desprograma, desmaterializa, reprograma, é isso que a gente faz o tempo inteiro. Deixa eu ver aqui, o que mais vocês estão falando? Como você faz para mandar no tempo? É treino, tá? Você começa a treinar. Deixa eu ler a pergunta aqui. Como fazemos para mandar parar o tempo? Mandando parar. Mandando parar, vai intencionando. Às vezes não dá para falar, você intenciona. Eu preciso que o tempo pare, que congele. Joga chama violeta se você tá atrasada, joga chama violeta no trânsito, joga chama violeta na fila, vai fazendo as tuas coisas e vai comandando. Isso é treino, gente. A gente começa a moldar as coisas. Eu lembrei de um negócio agora. Eu posso trazer na próxima live pra mostrar, porque agora não vai dar pra eu pegar, mas assim, teve uma época que eu entortava talheres, tá? Eu entortava talheres. Eu ficava horas com os talheres. Eu comecei a aprender
a amolecer o talher com a força da mente. Isso era um treinamento que eu fazia. Então eu ficava horas alisando um garfo, por exemplo. Ficava lá horas, começava a alisar. E eu ia mandando um comando para ele como se ele fosse um chocolate. Como se eu estivesse alisando um chocolate, aquele chocolate fosse derreter na minha mão. Então eu ficava ali. No ponto que o talher amolecia, eu entortava ele inteiro. Eu tenho um garfo, vou trazer para mostrar para vocês na próxima live. Eu tenho um garfo que eu entortei com a mão assim, entortando. Entortei todos os dentes do garfo, eu fiz cachinhos. Eu vou mostrar pra vocês. Essa época eu entortava talher. Por quê? Porque a gente começa a comandar o que a gente quer que aconteça. É treino. Aquela época eu treinava e fazia com facilidade. Eu fazia espetáculo. Eu chegava no restaurante, as pessoas falavam, entorta talher. E aí eu ia fazer um circo ali, entendeu? Depois eu parei de fazer. Enfim, esqueci. Anos esquecido. Mas é uma coisa de treino, a gente pode fazer. Eu virei entortadora de talheres. Já podia ir pro circo. Mas isso é treino, tá, gente? Então, assim, e quando tudo isso acontece, essa onda de evolução na humanidade, em tudo, quando tudo isso acontece, os registros acásticos da humanidade também são reprogramados, tá? Por quê? Porque existe o registro acástico tanto individual como coletivo. Ele tem tanto o seu pessoal, nível alma, tá? O seu, como os registros coletivos da humanidade. E se você tá alterando os seus registros acásticos, automaticamente os registros acásticos da humanidade começam a ser ativados e reprogramados também. Vocês estão entendendo como esse tema vale ouro? Isso vale ouro, gente. Isso aqui vale ouro. Esse conteúdo é de uma grandiosidade, é de um valor, de conhecimento, esse conhecimento que eu tô trazendo aqui pra vocês. Por quê? Porque se eu tô trazendo esse conhecimento pra vocês, isso expande vocês também. Quando expande vocês, eu expando. Quando todos nós expandimos, o planeta expande. Vocês estão entendendo? É assim. E qual é o seu papel diante de toda essa minha oferta aqui? Sabe o que você pode fazer para me ajudar? Tô te ofertando todo esse conhecimento, você pode me ajudar compartilhando essa live. Isso é uma troca energética que a gente faz. Então, compartilhem essa live. Informação é luz e a luz é uma energia em expansão. A luz que você está recebendo agora, ela não pode ficar represada em você. Porque a luz, se ela fica represada em você, ela não expande. Ela não expande em você se você represar. Como é que você faz agora? Compartilha a luz. O que é a luz? É esse conhecimento que você está recebendo. Compartilha essa live. A luz, gente, é como uma vela. Se não existe oxigênio, por quê? Porque o oxigênio é o propagador da chama da vela. Se não existe oxigênio, o que acontece com a vela? A vela apaga. Se não tem oxigênio, a vela apaga. Experimenta botar uma vela dentro de um pote fechado. A vela apaga. Por quê? Porque não existe o combustível para aquilo. E aqui você é o oxigênio desse conhecimento. E você deveria compartilhar essa luz para que ela não se apague em você. Estão entendendo como é que funciona o grande lance? É assim que funciona. A coisa tá me perguntando, o Thiago tá me perguntando, tá tendo live todos os dias nesse mesmo horário? As lives são segunda, quarta e sexta, tá? Então a próxima live vai ser segunda. Não, mentira, nada segunda, quarta e sexta, esquece, falei besteira, nada disso. A live é segunda, quarta e quinta, tá? Não é segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e quinta, hoje é quinta. Eu tenho problema com data, tô muito multidimensional. Então a próxima live é segunda. É segunda, gente. Então vamos lá. As informações do DNA, elas são muito complexas. E eu vou entrar agora nessa maior complexidade. Eu vou trazer para vocês de uma forma bem resumida, tá? Uma forma bem resumida, mas bem humildemente resumida. Porque esse conteúdo é tão complexo que eu podia ficar aqui uma semana falando todas as particularidades. Na verdade, eu podia ficar 2 semanas, tá? Fazendo live 3 vezes na semana, eu podia ficar aí 2 semanas falando de toda a complexidade do DNA. Então, eu vou explicar sobre as 12 camadas do DNA e o que cada uma delas faz,
tá? Qual a função? E a gente vai fazer a ativação também. Mas antes de eu entrar nas 12 camadas, que agora eu já vou entrar nas 12 camadas, eu quero falar uma coisa importante para vocês. Eu tenho um recado. Se vocês sentem, se você tá sentindo que chegou o momento de dar um basta em todos os bloqueios que estão impedindo a sua vida de ir pra frente, se você acha que chegou o momento de se reconectar com a sua história e transformar ela de dentro para fora, então eu vou falar para você que essa oportunidade chegou agora para você. O portal está se abrindo, presta bastante atenção. Eu estou preparando um evento que será 100% gratuito, 100% online, onde você vai ter a chance real de abrir uma nova fase na sua vida, tanto a nível pessoal quanto a nível profissional, se esse é o seu desejo. Imagina aqui comigo, imagina você ter clareza, a clareza necessária para você romper padrões limitantes, acessar o seu verdadeiro propósito e ativar a sua capacidade inata de cura, tanto para autocura como para se tornar um curador ou uma curadora, tá? Você pode se tornar o seu próprio curador ou você pode ser um canal de transformação para outras pessoas, ajudando a essas pessoas e, consequentemente, ajudando a humanidade a dar um salto evolutivo em conhecimento, em segurança, em poder pessoal, em maestria. Se você sente que está pronto para reivindicar sua multidimensionalidade, começar a viver realmente a multidimensionalidade, compreender o seu momento presente e agir para alinhar a sua jornada com algo que seja verdadeiramente maior, se conectar mais profundamente com seu eu superior, com os mentores, com seu mentor pessoal, com os mentores e mestres espirituais, com os seres estelares, porque acontece muito trabalho no registro acástico com os seres estelares e as tecnologias. Então eu vou falar para você, se você tá dizendo sim para tudo que eu estou relatando aqui, eu vou te dizer que o evento, o mapa da virada, através dos registros acásticos, com certeza é para você. Então essa é a sua chance de começar a virar a sua chave, a chave da sua existência e ir além. O que você vai fazer para participar desse evento gratuito? Você vai comentar aqui, mapa da virada, e quando terminar a live, a minha equipe vai te enviar o link de inscrição para que você clique em cima e se inscreva gratuitamente. O evento será nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro. Mapa da virada através dos registros acásticos. Comenta aqui, mapa da virada, e no final dessa live você vai lá olhar o seu direct, vai se inscrever gratuitamente e vai entrar no grupo secreto do evento no WhatsApp. Combinado? Então, bora para o DNA. Gente, vou falar pra vocês, essa experiência vai mudar completamente a vida de vocês, tá? O mapa da virada vou trazer assim, vou entrar de sola no conteúdo, tá? Mas essa experiência desse evento, ela vai mudar a forma como você enxerga a sua vida, tá? Ela vai mudar a forma que você encara o seu propósito e vai ter a possibilidade aí de você começar a aprender a curar esses registros e memórias que podem estar atrapalhando o seu momento de agora, tá? Então, se você sente esse chamado, eu falo pra você, não ignore. Essa pode ser a oportunidade que você estava esperando para transformar a sua realidade de uma forma verdadeiramente extraordinária, tá? Comenta aqui, mapa da virada, e você só vai lá ver no final dessa live, tá? No seu direct. Então, bora para as camadas de DNA. Como eu falei, gente, vou fazer bem resumido, tá? Porque cada camada de DNA dá uma aula. Eu posso ficar aqui, camada 1, eu posso ficar aqui 1 hora falando, camada 2, mais 1 hora falando. Isso é assunto para muita coisa, tá? Então, vamos lá. As camadas 1, 2 e 3, elas fazem parte do grupo 1, tá? Camada 1, 2 e 3, são 12 camadas. Camada 1, 2 e 3 faz parte do grupo 1, tá? São 4 grupos, tá? 1, 2, 3, camada 1, 2, 3, camada 4, 5, 6, camada 7, 8, 9, camada 10, 11, 12, ok? Só pra vocês entenderem.
As 12 camadas são divididas em 4 grupos. Então, grupo 1, camada 1, 2, 3, é chamado de grupo raiz, tá? No sentido de uma conotação de enraizamento e aterramento. O grupo raiz do DNA divino, ele representa a base da sua existência física, da sua existência emocional e espiritual. Essas camadas, elas determinam desde a sua estrutura biológica até a sua capacidade de superar padrões kármicos e acessar sua maestria espiritual, tá? Camada 1, ela representa a árvore da vida, ela representa a biologia e a maestria. Essa camada, ela tem a impressão digital biológica. Na camada 1, tem as predisposições genéticas herdadas dos seus ancestrais. Mas aqui está a chave. Você não precisa aceitar passivamente as programações do seu DNA que você herdou dos seus ancestrais. Você não precisa aceitar isso de forma passiva e inerte, ok? Essa camada 1 é a camada que te ensina que você tem o poder de dar comandos à sua própria biologia. Para quê? Porque quando você dá comandos, você está alterando os padrões que antes estavam pré-determinados. E por isso que eu digo, se você não comanda o seu DNA, ele vai seguir a programação que já estava feita. Se você não começa a se tornar mestre do seu DNA e determinar qual é o caminho que ele vai seguir, ele vai fazer o que está gravado, ok? Ele vai ficar desgovernado fazendo o que está gravado. O seu DNA, ele escuta as suas instruções. Lembra que eu falei lá no início dessa live de hoje que o seu DNA, ele reage, ele contrai, ele expande, ele encurta, ele estica. O seu DNA, ele ouve tudo que você instrui a ele, tá? Ele é altamente inteligente. Então, se você não comanda o seu DNA, ele vai seguir os registros antigos, ele vai seguir o seu karma e ele vai seguir a sua linhagem familiar. Ele vai fazer o que já estava registrado ali, tá? Essa camada, a camada 1, ela trabalha também em conjunto com a camada 6 para criar cura, para criar mudanças químicas e desbloqueios energéticos, tá? Camada 1, de forma resumida. Camada 2 é o seu projeto divino. Ela vem falar sobre a dualidade e ela vem falar também sobre as suas emoções. Essa camada multidimensional, ela governa as suas emoções, ela governa a sua jornada kármica e as suas experiências que estão gravadas nos seus registros akáshicos. A camada 2, ela está diretamente ligada à dualidade, luz, sombra, emoção, razão, claro, escuro, frio, quente, tá? Isso é a dualidade. O equilíbrio dessas polaridades é essencial para que você avance na jornada da sua alma. Logo, ela tem relação direta com as emoções. E lembra que eu estava falando para vocês também que as camadas de DNA têm relação direta com a numerologia? O 2 na numerologia, ele fala exatamente sobre isso. O 2, ele vai falar sobre a dualidade, ele vai falar sobre luz e sombra, ele vai falar sobre o equilíbrio dessas duas polaridades, você conseguir equilibrar isso. Ele fala das emoções. Então, é essencial para você avançar na sua jornada o equilíbrio dessas emoções. O karma, gente, antes era um mecanismo de aprendizado contínuo, segundo contaram pra gente. E ele não é mais necessário nessa nova energia. Você está livre do karma. Só que o karma, ele não vai se dissipar do nada. Você precisa começar a fazer algo para que ele se dissipe. Você precisa fazer algo para que situações que não foram resolvidas sejam curadas. Então, o karma não é mais necessário nessa nova energia. Só que se você não fizer algo por ele, ele vai continuar ali. Então, você pode se libertar desse ciclo e começar a criar a sua realidade. E aí você precisa decidir agora. Você quer continuar preso ao karma? É isso que vocês querem? Ou vocês querem assumir o controle da sua trajetória? Escreve aqui embaixo. Eu escolho me libertar do karma. Eu escolho me libertar do karma. Escreve aqui enquanto eu bebo minha água, porque é muito papo. Escreve aqui, eu escolho me libertar do karma.
Vamos para a terceira camada. É a camada da ascensão e a camada da ativação. Essa camada é a chave para o seu eu superior. Ela é a camada da ascensão, ela é responsável por ativar a sua glândula pineal e expandir a sua percepção multidimensional. Camada 3 vai te ajudar a interagir com a multidimensionalidade. O seu eu superior, ele habita no seu DNA. E quando você assume o seu poder, essa camada é ativada. E isso leva ao despertar de sincronicidade. Quem não sabe o que são sincronicidades? Sincronicidade é quando tudo se encaixa. É como se fosse um quebra-cabeça onde tudo se encaixa. A sua vida, você vai andando, tudo vai acontecendo. Aquela pessoa que você queria encontrar, você encontra no seu caminho. Você pensa no fulano de tal te liga. Você precisa de uma informação, você abre um livro e dá de cara com a informação. Isso é sincronicidade, tá? Estar nos lugares certos, na hora certa, tudo vai fluindo magicamente. Então, você começa a trabalhar, você começa a despertar, na terceira camada, você começa a despertar todo esse potencial de intuição, de sincronicidade, alinhamento com propósito. E você também trabalha, tanto é uma camada do eu superior, como também é uma camada da criança interior, tá? Por quê? Porque existe uma fusão entre a criança interior e o eu superior. Essa fusão, ela começa a fortalecer a conexão com a sua verdadeira essência, tá? Então, ativar essa camada, que é a camada 3, significa se curar, trabalhar sua criança interior, se conectar com seu eu superior, com a multidimensionalidade, com as sincronicidades, traçar uma nova rota. E você começa a elevar a sua vibração e permitir que curas aconteçam. Então, conclusão aqui dessas 3 camadas, desse grupo 1. Essas 3 camadas, elas formam a base da cura, do despertar e da sua ascensão. Seu DNA não é um código fixo. Ele não é uma estrutura gravada em pedra. Ele reage às suas intenções e aos seus comandos. Ele é uma estrutura viva, que responde às suas intenções e às suas escolhas. E se você não intencionar, se você não determinar, ele vai funcionar como estava previsto. Vamos para o segundo grupo. Grupo 2, camadas 4, 5 e 6, tá? Esse é o grupo da divindade. O grupo 2 é o grupo da divindade, camadas 4, 5 e 6. Ele representa a sua essência espiritual. Ele representa a sua origem cósmica e a manifestação do seu eu superior aqui na jornada terrestre, tá? Essas camadas, 4, 5, 6, elas contêm registros da sua jornada, contêm os seus potenciais de cocriação e a energia necessária para que você manifeste sua realidade com consciência. Porque cocriador e manifestador, todos nós somos. Só que se a sua vida está muito ruim, tá uma porcaria, significa que você está cocriando e manifestando da maneira errada. Por quê? Porque você está com várias situações aí que estão interferindo e você não está sabendo cocriar a realidade certa. Porque cocriador e manifestador, todos nós somos. Só que você precisa cocriar de uma maneira correta, tá? E aqui traz essa energia necessária para que você manifeste, então, a sua realidade com consciência, com direcionamento do que você realmente deseja. Camada 4. Ela vem falar sobre o grande poder da luz. Ela vem falar da sua luz interior. A camada 4 fala da sua luz interior. Ela representa a divindade se expressando na fisicalidade, na sua jornada terrestre. A camada 4, ela funciona em conjunto com a camada 5, formando o número 9 na numerologia, que é conclusão e totalidade. A camada 4 trabalha em conjunto com a 5, elas trabalham juntas, tá? Quando a gente soma, a gente tem o número 9, que na numerologia é conclusão e totalidade. Então, aqui está o reconhecimento de que você é um ser divino vivenciando uma experiência humana. Camada 5, a árvore da vida e a sua história cósmica. Na camada 5 estão os seus registros acásticos, todas as suas memórias desde a sua origem estelar. Aqui estão registradas suas vidas passadas, seu nome cósmico e a conexão com a sua família espiritual e angelical. Na camada 5 está a sua origem divina, tá? Seja ela
elohínica, serafínica, não importa. Temos uma origem, tá? De onde começaram a se fragmentar, mas isso é papo para outro dia. Então vamos lá. Camada 6. A camada 6 é o eu sou, o eu sou. Camada 6, eu sou, o eu sou, que é a sua conexão também com o eu superior. A camada 6, prestem atenção, é a camada mais divina do seu DNA. Nessa camada ocorre a fusão com o eu superior. Ela trabalha em conjunto com a camada 1, 6 trabalha com a camada 1, que a camada 1 tem o poder de intenção. Então presta atenção. A camada 1, ela intenciona. E a camada 6 se conecta com a divindade, com o eu superior. E aí quando você vai pela numerologia, que você soma a camada 1, o número 1 com o número 6, você tem o número 7. E o que é o número 7 na numerologia? É a espiritualidade, é o autoconhecimento, é a busca interior. Vocês veem como é que tá tudo conectado, gente? E aí vamos além. A camada 6 também funciona em conjunto com a camada 3, que é a camada da ascensão. Então, quando você pega o número 6 mais o número 3 e você soma, você tem o número 9, que na numerologia representa a finalização de um ciclo e alinhamento divino. E para quem não sabe, na numerologia, o 10 é o número de Deus. Por quê? Porque você depois reduz 1 mais 0 e começa de novo a jornada a partir do 1, a partir de uma oitava acima. Então, gente, presta bem atenção. Vocês estão percebendo, não sei se vocês estão conseguindo alcançar o que eu tô falando, mas é tudo tão conectado e surrealmente faz sentido. Eu acho que vocês devem, assim, eu falei pra vocês na live de ontem, né? Quando eu dei uma aula uma vez pra uma turma que eu tinha sobre as camadas do DNA, só de eu passar as informações, eu canalizei depois um sistema inteiro. Gente, isso aqui já é ativacional só da gente conversar. Vocês estão entendendo a grandiosidade? Fala aqui pra mim no chat. Estou entendendo? Sim, sim, sim. Grandioso, magnífico, esplendoroso, surreal, fora da curva, sei lá. Então vamos lá. Quanto mais você se conecta com a camada 6, mais a sua realidade muda. Por quê? Porque aqui está o segredo da cocriação consciente, tá? Essa energia, ela ativa o seu portal de conexão com a sua família de alma e começa a trazer um ancoramento dessa energia para o seu agora. Mais clareza, mais entendimento multidimensional. Traz harmonia, traz senso de pertencimento. Porque se você se sente desconectado, essa camada ela tá desligada. A pessoa que está aqui na Terra, desconectada, se sente sozinha, se sente solitária, não se sente pertencente, se sente totalmente desconectada disso aqui, essa camada está inativa. Por quê? Porque quando você entende que você está conectada com o seu eu superior, que o seu eu superior é você, e existe esse ancoramento, quando você entende que a sua família de alma é você, eles podem não estar fisicamente aqui, mas é você, você sente pertencente a algo. E a sua jornada na Terra começa a fazer sentido. Então, gente, concluindo esse grupo 2, camada 4, 5, 6. Esse grupo 2, né, camada 4, 5, 6, eles vêm falar do poder de manifestação. Essas camadas, elas revelam que você não está separado do divino. O seu eu superior está dentro de você, pronto para ser ancorado, pronto para ser guiado na criação de uma realidade mais alinhada com a sua missão de alma. Então, quanto mais você se conecta com esse grupo do DNA, mais você ativa a sua divindade, mais você acessa o seu propósito e mais você manifesta a sua realidade com equilíbrio e com consciência. Gente, é tudo muito complexo. Aí a gente tem as camadas 7, 8 e 9, que é o grupo lemuriano. A camada 7 é a divindade revelada, camada do dragão. Ela representa a semente estelar, ela representa o despertar de consciência e ela representa a ativação do DNA original. Ela guarda a história da criação, ela guarda a conexão com os pleiadianos. Porque para quem não sabe, nós somos seres que nosso DNA ele foi alterado pelos pleiadianos nessa
nesse habitat aqui. Então a gente tem muito de DNA pleiadiano, lemuriano, né? Porque os lemurianos também têm uma relação com os pleiadianos. Então, assim, nessa camada tem um impulso interno para você buscar a espiritualidade, para você expandir a consciência e revelar o poder da integridade, da ética nos conceitos de luz e escuridão. A camada 7 também trabalha com a camada 1, ativando novos começos e a maestria pessoal. Camada 8 são os registros akáshicos mestres. Contém todo o histórico de vidas passadas, registros kármicos da sua alma. Na camada 8 é a chave para você liberar os seus karmas, acessar seus dons antigos, ressignificar padrões emocionais. E a camada 8, ela trabalha também com a grade cristalina da Terra, que na grade cristalina da Terra estão armazenadas toda a evolução coletiva da humanidade, tá? Que está conectada a essa gruta de cristal, onde fica registrado o nome cósmico e a sua identidade monádica, tá? A camada 8, ela funciona como um banco de dados, um arquivo da sua alma, permitindo que informações do passado sejam acessadas e aplicadas no momento presente. Camada 9 é a chama da expansão e da cura. Essa camada ela está associada à chama violeta e ao mestre Saint Germain. Ela traz cura, transformação, regeneração celular. Ela é responsável pela remissão espontânea. Ela ativa o seu sistema imunológico quântico. Ela responde à intenção do ser humano, promovendo equilíbrio e longevidade. Ela trabalha também com a camada 1, criando uma ponte para a ascensão, uma ponte para o início de um novo ciclo. Representa a consciência corporal inata, ou seja, a inteligência do corpo que sabe como se curar, tá? Outro dia eu estava fazendo uma live do eu superior e alguém me perguntou se era inata. E eu expliquei que não, que a inata é uma coisa, é a inteligência do seu corpo, e o eu superior é você em um estado mais elevado de consciência, em dimensão que coexiste com você, né? É o seu eu quântico, seu eu estelar, seu eu crístico, enfim. Então, a inata, a sabedoria, que tudo do seu corpo, ela está na camada 8, tá? Na camada 9, desculpa. Essas camadas, elas formam a base com a conexão lemuriana e a ativação do DNA espiritual, permitindo o despertar da verdadeira identidade multidimensional. E aí, gente, hoje eu vou parar por aqui. Por quê? Porque esse conteúdo ele é muito denso. E eu ainda quero fazer muita coisa de DNA com vocês. Então, o que eu vou fazer? Na próxima live, que vai ser segunda-feira, eu vou falar sobre a camada 10, 11 e 12, que é o grupo de Deus, tá? É a camada do divino. A gente vai fazer a ativação e eu quero ver se eu consigo ainda trazer mais uma informação para vocês. Por quê? Porque a gente tem as camadas de DNA e a gente tem os filamentos do DNA, que são coisas diferentes, tá? Então, na próxima live, que vai ser segunda, às 19 horas, eu vou falar sobre a camada, o grupo 4, que é a camada 10, 11 e 12, e eu vou falar para vocês a diferença das 12 camadas do DNA para os 12 filamentos de DNA, porque tem diferença, e vou falar para vocês também do 13º filamento de DNA, porque existe um 13º filamento de DNA, e eu quero trazer essa informação para vocês. E quero fazer também a ativação desse DNA com todos vocês também, porque embora a informação seja ativacional, eu quero que vocês recebam uma ativação, tá? Não sei, essa live fez sentido para vocês? Tá ressoando com vocês? Me contem aqui. E reforçando o aviso que eu dei. Evento gratuito. O mapa da virada através dos registros akáshicos, que vai ser nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, tá chegando. Vai ser um evento onde eu vou te trazer diversas possibilidades, conhecimento, informação, curas, para que você comece a realmente ter um mapa da virada da sua vida, abrindo aí uma nova fase na sua vida pessoal, profissional, podendo aí dar um salto quântico, tá? Gente, e saibam, tudo isso está conectado, o DNA está conectado com o registro akáshico. Deixa eu ver o que vocês estão falando, gente. Maravilhoso, fez todo sentido, sintonia total, amei, perfeito. Ai, eu adoro vocês. É o garfo.
Eu tenho que trazer o garfo, não posso esquecer. Eu sou meio louca. Me manda mensagem no direct na segunda à tarde, pra eu conseguir lembrar. Vou trazer o garfo também. Gente, o guardião dos meus registros acásticos é um arcturiano, o Thiago tá falando, maravilhoso, a Olga, maravilhoso. Fez muito sentido, gratidão, Milena também, gratidão, Vanusa. Gente, foi isso, ó, segunda-feira, já marca aí no relógio. Ó, outra coisa, deixa eu falar pra vocês. Para participar do evento gratuito, comenta mapa da virada. No final, vocês vão olhar o direct. E outra coisa, tô contando vários casos, assim, várias histórias também lá no meu direct, diariamente, de vários casos de atendimento, casos de alunos, coisas realmente surreais que acontecem quando você começa a trabalhar com registro acástico, acessar registro acástico. É tudo muito transformador, tá, gente? Então, se vocês puderem, diariamente, vão lá nos meus stories, que eu tô colocando várias histórias que vocês podem acabar se identificando com elas, né? E pode ter alguns insights, umas viradas de chave para vocês começarem aí já entrar nesse universo multidimensional, tá bom? Beijos, chuvas de bênçãos para todos nós.